Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos e nessa aula eu quero mostrar para vocês como vocês podem se tornar um especialista em Active Directory já na nova versão, no Windows Server 2025. Eu sou bem suspeito aí para falar de Active Directory, né? Eu lembro como se fosse ontem, né? Que um dos motivos de eu ter um salto rápido e grande na minha carreira foi o Active Directory, né? Foi quando eu me tornei ali um especialista em Active Directory, eu me aprofundei nos recursos do Active Directory, que eu consegui sair daquelas habilidades básicas, né? Onde ficava mais ali prestando suporte ao usuário, manutenção de máquina, ganhando pouco, sem reconhecimento. E quando eu abri a minha mente, comecei a me especializar e aprofundar de verdade, vocês vão ver o que é esse aprofundar aqui nessa aula, foi quando tudo começou a mudar, quando eu realmente dominei ali o Active Directory de ponta a ponta, não só a parte de administração, a parte de implementação, planejamento, novos projetos e tudo isso, né? Fez várias portas aí se abrir, aí minha carreira deu uma decolada por conta desse conhecimento avançado que eu tinha aí no Active Directory. E, basicamente, depois que eu me tornei um especialista, nos próximos anos ali da minha carreira, eu praticamente dobrava o salário a todo ano, mas também eu tinha um conhecimento, tenho, né, um conhecimento muito bom em cima da Active Directory, isso que eu quero mostrar para vocês, tá? E o segredo é sempre esse, é o conhecimento profundo. Não tem segredo. Toda empresa utiliza o Active Directory, toda empresa precisa de alguém para mexer com o Active Directory. Quanto maior for o seu conhecimento em Active Directory, maiores serão as suas oportunidades, maior vai ser o seu salário, maior vai ser as promoções que você pode ter. Então, é uma ferramenta que todo mundo que quer se destacar tem que dominar. Mas quando eu falo dominar, é conhecer de verdade, não é esse conhecimento básico. E é isso que eu quero bater um papo aqui com vocês nessa aula. Legal? Então vamos lá. Primeiro, eu quero passar aqui com vocês sobre alguns componentes e recursos que a gente tem no Active Directory. E eu quero começar a trazer para vocês essa questão desse acesso básico versus conhecimento avançado. Pô, que conhecimento avançado é esse que você diz que precisa para que a gente possa se destacar? Então, eu quero fazer aqui algumas pontuações para vocês entenderem muito bem esse tipo de conhecimento avançado, que é o conhecimento que o mercado busca hoje, né? Hoje o mercado não quer só o profissional que sabe criar a conta de usuário. Não vai pagar um salário bom para um profissional ficar criando conta de usuário. Então, eu quero mostrar para vocês aqui no decorrer dessa aula. Primeira parte. Isso aqui é um dos grandes problemas com o profissional que tem conhecimento básico em Active Directory, a parte de OAuth. 99% dos profissionais de TI, eles vão utilizar as OAuths apenas para organização de objetos. 99%. Só que eles não entendem, dentro da arquitetura do Active Directory, do jeito que ele é desenhado, do jeito que ele é administrado, muitos não entendem que a OU ela não é só para organizar. Ela é para organizar também, mas não somente organizar objeto, porque ela tem outros propósitos. E às vezes, e isso é o maior erro de todos, às vezes o jeito que eu desenho a minha OU para organizar os objetos não vai ser a melhor maneira para eu utilizar a OU para os outros propósitos. Então precisa ter isso em mente. E quais são esses outros propósitos que eu tenho no MOU? Dentro de um MOU, eu consigo aplicar GPO. Então, quando eu vou desenhar um MOU para uma empresa, a empresa está subindo um Active Directory agora do zero. E isso que vai ser cobrado de vocês no dia a dia. A empresa não quer saber que você vai lá com o botão direito, criar o U, você sabe fazer isso. Ela não. Qual que é o melhor desenho da U para o nosso ambiente? Então a empresa subiu do zero. Então, quando você for desenhar o U, você vai olhar para a organização dos objetos, só que você vai olhar para as GPO também. Você vai olhar e vai falar, cara, esse desenho que eu fiz da minha U ficou bom para a organização? Poxa, ficou legal. E para aplicar GPO também ficou legal? Se não der esse match, significa que aquele desenho que você fez de OU não é o melhor, não é o recomendado para o seu ambiente. E a gente tem um terceiro pilar da OU, que é a delegação de acesso. Outra coisa muito negligenciada pela maioria dos administradores do Active Directory.
Pessoal, hoje vocês precisam entender, por isso que vocês precisam ser especialistas em Active Directory e não aquele profissional que só sabe criar conta de usuário. Vocês precisam entender que a parte de ataques, vulnerabilidades, principalmente contra o Active Directory, porque quem está atacando sabe que se conseguir comprometer o Active Directory, consegue comprometer o ambiente inteiro. Esses ataques, eles evoluíram. E nós, como administradores do Active Directory, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com algumas questões. Entre essas questões é o acesso. E onde entra essa questão da delegação de acesso? Por quê? Hoje, boa parte dos profissionais que administram o Active Directory, quando eles precisam conceder permissão para que o usuário execute alguma atividade, geralmente ele coloca esse usuário dentro de um grupo administrativo. Só que qual é o problema? Esses grupos administrativos que a gente tem no Active Directory, eles permitem uma permissão muito grande. Então, às vezes, o usuário, ele precisa fazer uma atividade bem específica. Só que quando eu coloco ele dentro de um grupo, as permissões que aquele grupo vai me dar vai muito além do que o usuário precisa. É onde entra essa parte de delegação de acesso. Hoje são pouquíssimas, grava isso, hoje são pouquíssimas atividades que eu preciso fazer no Active Directory que eu precise estar num grupo de administração. Ah, e como que eu faço para então dar permissão para o usuário executar uma atividade? Delegação de acesso. Porque a delegação de acesso eu consigo ser extremamente específico. O usuário só vai executar isso e nesse local. Ponto. Então, a delegação de acesso é um dos recursos mais poderosos que a gente tem dentro do Active Directory. Principalmente quando a gente olha com uma visão de segurança. Só que, infelizmente, é um dos recursos que o pessoal menos utiliza. E essa parte de delegação de acesso eu também consigo fazer a nível de OU. Quando eu delego o acesso em uma OU específica, eu só estou delegando aquele acesso para os objetos que estão dentro daquela OU. Isso não impacta as outras OU. Então, fechando aqui essa parte da OU eu utilizo para organizar, aplicar GPO e delegar acesso. 3 pilares. Então, a partir de hoje, toda vez que você for criar uma OU no seu ambiente, você vai, antes de criar, você vai pensar, essa estrutura que eu estou criando, tá deixando meus objetos organizados? Check. Ficou legal para delegar acesso? Pô, ficou. Check. E para aplicar GPO também ficou legal? Ficou. Check. Quando você dá um check nesses 3 pilares, significa que o desenho que você fez da sua OU é o melhor para o seu ambiente. Ok? Então vamos avançando. Falando das GPOs. Outro erro que muita gente comete. Tá? E hoje, pessoal, vocês precisam entender que GPO hoje ela é para o bem e para o mal. Por que para o bem e para o mal? A GPO ela ajuda demais e demais a administração do nosso ambiente de forma automatizada. Então, ajuda bastante. Só que o que acontece? Por se tratar de um conjunto de políticas que serão aplicadas em massa, se eu fizer alguma coisa errada, isso também vai para a massa. Por isso que a gente fala, eu tenho as duas faces, o bem e o mal. Quem sabe utilizar GPO e entende a arquitetura da GPO, sempre vai utilizar para o bem. Quem não entende vai cometer erros e esses erros podem ocasionar até paradas de ambientes completos, porque hoje a gente tem muita GPO para configurar a aplicação, para rodar um script. Então, algo errado que eu faça pode impactar o meu ambiente como um todo. Então, as GPOs, quando a gente fala de GPO, o que que eu preciso conhecer? O que que é ter esse conhecimento avançado? Porque ir lá, clicar com o botão direito, criar GPO, vou lá, selecionar a política, tudo isso é muito fácil. Agora, e a hierarquia da GPO? Como que funciona a hierarquia? Se eu aplico uma GPO no domínio, o que que vai acontecer? Se eu aplico uma GPO numa OU, que tem várias OUs ali embaixo, o que que vai acontecer? Como funciona a herança de GPO? E quando eu não quero essa herança, como que eu quebro e o que isso, principalmente, né? E o que isso vai impactar no meu ambiente quando eu quebro a herança? Porque você vai ter impacto. E se você não sabe que impacto é esse, você pode ter problema.
A parte de filtro de GPO, outro recurso extremamente poderoso, porque você pode aplicar GPO somente para aquele objeto que você realmente quer. Só que não tem como você ser tão específico sem conhecer os filtros de GPO, porque por padrão, um filtro de uma GPO é aplicada para todos os objetos que estão dentro daquele local onde você está aplicando a GPO. Outra coisa que é avançado e vocês precisam conhecer. Por padrão, uma GPO a gente pode aplicar para contas de computadores e para usuário. Então a gente tem essas duas configurações. Quando eu crio uma GPO, por exemplo, só para usuário, mesmo eu não tendo nada configurado para computador, quando isso é aplicado nos clientes, ele vai ler a partição de computador mesmo não tendo nada configurado. E a recomendação, e só vai conhecer isso quem tem um conhecimento mais avançado, é o quê? Pô, se você não tem nada para computador, fala para o Active Directory que ele não precisa ler a parte de computador, ele lê só de usuário, que é onde estão as configurações. Ah, se eu tenho configuração só para computador, lê só a parte de computador, porque eu não tenho nada para usuário. Isso otimiza muito a aplicação de GPO, principalmente em ambientes maiores. Então, o GPO não é simplesmente clicar com o botão direito e criar uma GPO. Tem toda uma estrutura por trás. As starters GPO barra template facilita muito a administração. Backup, restore de GPO, outra parte extremamente importante, porque as configurações de GPO não ficam no banco de dados do AD, fica dentro da pasta Sysvol. Então, quando a gente fala de GPO, precisa conhecer mais essa arquitetura, precisa conhecer como que funciona a GPO por dentro antes de aplicar, porque é aquilo. Você pode aplicar de forma incorreta e pode impactar todo o seu ambiente. Maravilha? Alta disponibilidade de replicação. Cara, assim, uma das coisas, quando eu comecei a me aprofundar bastante em Active Directory, foi uma das coisas que assim, mais me impressionou. A forma com que o Active Directory trabalha com a alta disponibilidade e principalmente como que funciona a replicação do Active Directory. Cara, é extremamente fantástico como tudo isso funciona. Só que hoje pouquíssimos sabem como que o AD replica, porque muitas coisas é automático, é padrão. Mas é importante entender como isso funciona por trás, porque se você precisar resolver um problema, você vai ter que conhecer como isso funciona. E a maioria não conhece. Quando dá problema de replicação, não sabe como resolver, porque não sabe como que o AD trabalha com a replicação. A parte de alta disponibilidade. Hoje, o que a Microsoft recomenda para a gente? Independente do tamanho da empresa, para que você tenha pelo menos 2 controladores de domínio. Porque se você tiver 2 controladores de domínio e um controlador de domínio falhar, o outro está ali para substituir, o seu ambiente não para de funcionar. E hoje, como a gente tem muita coisa integrada ao Active Directory, muitas aplicações, se o Active Directory para de funcionar por completo, essas aplicações também deixarão de funcionar. Isso pode trazer prejuízos até financeiros para a empresa. Então, é extremamente importante ter essa alta disponibilidade. E não existe alta disponibilidade do Active Directory sem replicação. Por isso que tem que conhecer como que funciona a replicação. Tem que saber o que é o KCC, o Knowledge Consist Check, o que é o ISTG, Intersite Topology Generator. São todos componentes que fazem parte do processo de replicação do Active Directory. Entender como o Active Directory monta essa topologia de replicação para que todos os controladores de domínio fiquem saudáveis, replicados. Caso eu tenha um problema em um servidor, não tem problema. Eu tenho uma réplica idêntica em uma outra máquina e o meu ambiente vai continuar a funcionar sem problema nenhum. Aqui falando um pouco de novidade. Então, a Microsoft lançou aí recentemente o Windows 7 2025. E tivemos melhorias no Active Directory do 2025. Essas melhorias estão incluídas nos níveis funcionais de domínio e floresta. Então, desde a versão 2012 para o 2016, que a gente não tem essa alteração. A gente está falando aí de quase 10 anos que o Active Directory é a mesma coisa, só que agora mudou. E quem não sabe o que mudou, vai deixar de utilizar esses recursos novos. Às vezes, mesmo sendo recursos internos, que eu não preciso fazer a configuração, mas às vezes uma empresa não evoluiu em um projeto, em alguma coisa do Active Directory, por conta de limitações que a gente tinha no passado e hoje não tem mais com 2025. Então, é extremamente importante conhecer
dominar em primeira mão essas novidades do Active Directory no Windows 2025. Porque é aquilo. Quem domina primeiro, quem conhece primeiro, sempre vai sair na frente. Então, quanto mais rápido você dominar o Active Directory em cima do Windows Server 2025, maiores serão as suas chances, maiores serão as suas oportunidades e por aí vai. Porque você é um dos primeiros a conhecer uma solução que é nova no mercado ainda. Mas fica atento, porque o mercado já está cobrando conhecimento em Windows Server 2025. Então, deixar lá para frente, você vai perder essa oportunidade do novo, de ser um dos primeiros a dominar algo novo. Ok? Aqui só um pouquinho dessas melhorias que a gente tem no Active Directory do Windows Server 2025. A gente teve uma baita melhoria no banco de dados do Active Directory. Ele teve um aumento ali das suas tabelas e páginas, né, ali do banco de dados, extremamente significativo. Mas afinal, no que essa melhoria ajuda? Eu posso ter agora mais objetos. A forma que esses objetos são gravados dentro do banco de dados, a consulta disso foi melhorada, então eu tenho um desempenho melhor durante uma pesquisa LDAP. Então, quando eu faço uma pesquisa LDAP, né, que é o protocolo que a gente utiliza para localizar recursos dentro do Active Directory, dentro do banco de dados, ela está muito mais performática do que em versões anteriores. Então, às vezes, né, a gente tinha ali algumas aplicações que eu precisava fazer um search no banco de dados inteiro do Active Directory. Dependendo do tamanho e a quantidade de objetos que eu tinha, aquilo levava um tempo. Agora vai levar bem menos tempo, por quê? Porque o banco de dados ele foi reestruturado tanto para armazenar mais objetos, quanto para processar esses objetos também. Então, isso melhorou e melhorou aí de uma forma significativa. A parte de segurança. Então, a Microsoft, nessa versão do 2025, ela trabalhou muito no aspecto de segurança. Agora, a gente tem a criptografia, né, de última geração, que é o TLS 1.3. Então, eu consigo garantir a segurança LDAP. Lembra, LDAP é o protocolo que eu acesso ao Active Directory para pesquisar coisas dentro do banco de dados. Então, agora, essa conexão LDAP pode ser criptografada utilizando o TLS 1.3, que é a versão mais nova aí do TLS. E também a gente tem como processo de melhoria a descontinuação de protocolos legados, como o RC4 no Kerberos. Então, era um protocolo legado, antigo, vulnerável. Então, esses protocolos legados, eles deixam de trabalhar dentro do Active Directory para que o Active Directory passe a trabalhar com protocolos mais seguros. Correções de objetos, isso aqui é muito legal, tá? Não sei se você já passou por isso, eu já passei algumas vezes, mas às vezes corrompe um objeto do Active Directory. E às vezes não é o objeto usuário, porque o usuário daria para a gente, beleza, cria uma outra conta, dá permissão de novo, beleza. Mas às vezes objeto de sistema, objeto que faz parte da essência e funcionamento do Active Directory. E reparar esses objetos era extremamente complicado, quando não impossível. Sendo impossível, eu tenho que restaurar o meu Active Directory como um todo. Então, agora, por conta dessa melhoria que a gente tem no banco de dados, a forma que as informações são escritas no banco de dados, a minha recuperação e correção de objetos ali que estão fora de integridade, que estão corrompidos, eu consigo agora uma correção muito mais simples utilizando ferramentas nativas ali do próprio Active Directory para que eu faça a correção desses objetos, sem precisar de soluções de terceiro. O próprio Windows já tem essas soluções para a gente fazer essas correções desses objetos. Outra coisa que também melhorou bastante. Então, aqui é outra coisa que pouca gente sabe. Se eu pegar 100 profissionais de TI que trabalham com Active Directory e perguntar, eu tenho uma máquina a máquina A precisa se autenticar no controlador de domínio A. Qual que é o processo que acontece durante essa autenticação? Do 100, um chutando alto vai conseguir responder. Uma coisa simples, como que o meu Active Directory é localizado dentro da rede? A maioria não sabe. Então, aqui de forma resumida, o DNS está nessa jogada, é o DNS que faz todo esse papel, em cima do que a gente chama de localizador dos controladores de domínio. E isso também foi melhorado no Windows Server 2025. Então, agora, a gente utiliza protocolos mais performático,
protocolos mais eficientes para fazer essa descoberta do controlador de domínio. Isso traz o impacto positivo na nossa rede, porque aqueles protocolos legados exigiam muito da rede para, durante essa troca de informação, para localizar os controladores de domínio. Agora, com o Windows Server 2025, a gente também tem essa melhoria, inclusive a gente consegue fazer algumas configurações para explicar para a minha rede como que ele vai fazer para localizar esses controladores de domínio de uma forma mais eficiente. Então, isso aqui é também uma novidade no 2025 que a gente não tinha em versões anteriores. Legal? Pessoal, nessa aula eu dei só um exemplo de algumas coisas que a gente considera um conhecimento de intermédio para avançado. E eu tenho certeza. Por que, Diogo, que você tem certeza? Porque eu faço várias e várias entrevistas técnicas, ajudo várias e várias empresas, e o que eu vejo são profissionais que não conhecem nem 10% do que eu falei nessa aula. E olha que eu ainda considero algumas coisas que eu falei nessa aula indo do básico para o intermediário, ainda nem é avançado. Então tem muita coisa. O Active Directory, vocês precisam entender que o Active Directory é uma solução extremamente complexa, só que, ao mesmo tempo, extremamente poderosa. Você consegue fazer muita coisa dentro do Active Directory. Basta saber utilizar a solução correta. Só que a maioria faz o quê? A maioria só fica ali com o conhecimento para criar usuário, cria um grupo, põe máquina no domínio, cria uma GPO ali e para por ali. Só que o Active Directory vai muito além disso. Só que o que está acontecendo hoje? As empresas hoje, ela não quer mais aquele profissional que cria conta de usuário e ponto. Ela quer um profissional mais pronto. Ela quer um profissional que, quando sentar numa reunião, fala, cara, a gente tem essa necessidade, como que eu vou planejar o Active Directory para atender essa necessidade? Quem não tem esse conhecimento mais avançado não vai conseguir responder. Vai ficar limitado naquela parte de criação de usuário. E esse profissional, cada vez mais, estão com dias contados, porque não tem mais espaço para eles no mercado. É necessário ter esse conhecimento mais avançado. É isso que o mercado busca. E vocês estão diante dessa oportunidade de já aprender e dominar tudo isso já na versão mais nova, que é o Active Directory no Windows Server 2025. Além de aprender tudo que tem o Active Directory, também essas novidades, essas melhorias, esses recursos novos que a gente tem dentro do Active Directory. Então, hoje, vocês estão diante de uma oportunidade rara no mercado, que é o quê? O lançamento de um sistema operacional que trouxe melhorias significativas. E aqueles que dominar o Active Directory, conhecer de forma profunda o Active Directory, vai sair na frente. Mas aqueles que deixar para tomar a decisão mais para frente, depois eu vejo estudar o Active Directory, vai ficar cada vez mais para trás. O mercado vai começar a ficar cada vez mais concorrido. Agora, quem tomar a decisão agora de falar, não, cara, vou aproveitar que a Microsoft acabou de lançar, já quero ser um dos primeiros a realmente dominar essa solução, vai sair na frente com toda certeza. E quem tomou essa decisão de, cara, não, eu quero ser um expert em Active Directory. Eu quero realmente ser um especialista, quero ser um dos primeiros a dominar o Active Directory no Windows Server 2025, do básico até o avançado. Então, eu não quero parar no básico, eu quero ir até o avançado. Até o recurso que as grandes empresas utilizam, eu quero aprender tudo, seja para administrar uma empresa pequena, seja para administrar uma empresa grande, eu quero aprender tudo. A gente liberou as inscrições para nossa imersão especialista Active Directory 2025. A gente já vai trabalhar na nova versão. Então, a gente já vai ver do básico ao avançado em cima da nova versão, do Active Directory. Então, esse conteúdo é um conteúdo atualizado, porque a gente já vai trabalhar em cima da versão mais nova. Tudo que você for aprender, então a gente vai fazer tudo na prática. Então, tudo que você for aprender, você já pode colocar em prática imediatamente. Você já pode colocar, porque você já vai aprender como montar, como configurar, como planejar, você já vai aprender tudo. Então, tudo que você aprender durante essa imersão, você já vai poder pôr em prática imediatamente. E eu tenho certeza, o que você vai aprender nessa imersão, menos de 5% dos profissionais realmente conhecem. Então, a gente vai aprofundar de verdade no Active Directory. A gente vai estudar os recursos mais avançados que a gente tem. Então, a gente vai realmente ir para cima. E a gente liberou uma condição muito, muito especial. Para os alunos que garantir a vaga agora, enquanto esse vídeo está no ar,
a gente está liberando mais de R$ 2.000 de treinamentos em bônus. Então você vai ter treinamento de segurança, você vai ter treinamento de CIS interno, que é a parte de troubleshoot com essas ferramentas avançadas da Microsoft. Essas ferramentas ajudam demais a gente resolver problema. Treinamento de certificado digital, treinamento de file server, treinamento de Azure e o treinamento de failover cluster e NLB, essa parte de alta disponibilidade. Então, garantindo a vaga agora nessa imersão especialista Active Directory Windows Server 2025, além de você garantir a vaga com valor promocional, que eu já vou falar, você ainda vai levar mais de R$ 2.000 de treinamento em bônus. Todos eles com acesso vitalício, para você poder assistir sempre que você precisar. E cada um desses treinamentos também tem um certificado de conclusão. Então, assim que você terminar esses treinamentos, você vai receber um certificado mostrando que você concluiu esses treinamentos, tá? Essa imersão, ela vai começar no dia 28 de dezembro. Vão ser 3 sábados, onde a gente vai aprofundar no Active Directory. Pô, mas se eu não conseguir participar ao vivo, as 3 aulas serão gravadas e serão disponibilizadas também com acesso vitalício. E qual que é o investimento para você ter acesso a esse material riquíssimo e ser um dos primeiros especialistas a dominar o Active Directory no Windows Server 2025? O valor é R$ 297 à vista ou 12 parcelas de R$ 29,70. Então, com esse investimento, você vai ter acesso aos 3 dias de imersão ao vivo, a gravação dos 3 dias com acesso vitalício, conteúdo riquíssimo que a gente vai do básico até o avançado já no Active Directory do Windows Server 2025, inclusive estudar as suas mudanças, as suas atualizações, e você ainda vai levar mais de R$ 2.000 de bônus em treinamento, tudo isso com acesso vitalício para você assistir sempre que você precisar e também com certificado de conclusão. Então, 297 à vista ou 12 parcelas de R$ 29,70. Então, se a gente pegar 12 parcelas de R$ 29,70, a gente está falando de menos de R$ 1 por dia. Então, esse valor que vai fazer com que você seja um verdadeiro especialista no Windows Server já na versão 2025 para você sair na frente aí dos demais. Então, aqui, né? Por que aproveitar isso agora? Então, como eu comentei com vocês, primeiro, o valor, a gente está trabalhando com valor promocional, em breve vai aumentar. Os bônus são limitados. Então, os bônus é enquanto essa aula está no ar. E a vantagem competitiva, gente? Eu acho que eu não preciso falar isso para vocês. Quem sai na frente sempre vai se dar melhor. Principalmente quando o assunto é tecnologia. Quem aprender primeiro vai sair melhor do que quem for aprender daqui 2, 3 meses. Então, é a chance de você já aprender tudo isso em primeira mão, tá? Então, tá aí essa oportunidade se você quer esse crescimento de carreira. Então, aqui embaixo desse vídeo tem mais detalhes e o link para você garantir a sua vaga. Então, garantindo a sua vaga agora, enquanto esse vídeo ainda está no ar, você vai receber mais de R$ 2.000 em bônus, em treinamentos, tudo com acesso vitalício e com certificado de conclusão. Então, tá aí essa oportunidade. Lembrando, a nossa imersão começa no dia 28 de dezembro, serão 3 sábados consecutivos, mas caso você não consiga participar, todo o conteúdo vai ficar gravado e vai ser disponibilizado também com acesso vitalício. E você, claro, vai poder tirar dúvidas também na gravação. Então, a gravação fica num portal, você vai poder tirar as dúvidas tanto dos treinamentos de bônus que vocês estão recebendo, quanto dessa imersão do Active Directory no Windows Server 2025. Então, tá aí essa grande oportunidade. Então, aqui embaixo desse vídeo tem todos os detalhes e o botão para você garantir a sua vaga com valor promocional mais os R$ 2.000 em bônus. Então tá aí essa chance. Clica aí embaixo, garante a sua vaga e a gente se vê na nossa imersão especialista Active Directory já na versão do Windows Server 2025. Legal? Um grande abraço para vocês. Fique com Deus e eu vejo vocês na nossa imersão.